Olá, toda a gente nos está a ver. E já agora também a ouvir. Para quem está a ouvir, na verdade não sei se reconhecem, mas acho que temos aqui uma dupla improvável, que eu sou a Maria Castelo Branco e a Leonor Rosa está aqui ao meu lado, perigosa bloquista. Eu também agora sou perigosa bloquista. E nós decidimos começar um podcast as duas para desmistificar uma bolha que está muito presente nos nossos dias, que é a bolha dos políticos, que os políticos criaram, que é uma bolha um bocado elitista, na verdade, e que nós achamos que não corresponde à realidade. E, portanto, o podcast chama-se Raio-X, quer dizer ver por dentro do corpo político, na verdade, e perceber que há muitas pessoas que não estão propriamente ligadas à política partidária, mas que se calhar até têm mais impacto e fazem coisas ainda mais importantes do que as pessoas que estão sentadas na Assembleia e que muitas vezes, na verdade, ninguém conhece. Leonor, não sei se queres... Sim, neste podcast que já agora nós estamos a fazer com o apoio do Eu Voto, nós queremos exatamente mostrar que a política é tudo. A política é a arte, é a música, é o jornalismo, é o teatro, é o cinema, é a investigação científica, e por isso queremos trazer uma grande quantidade de pessoas sobre as quais queremos falar sobre política, sobre o seu trabalho e perceber de que forma é que a política está em tudo o que elas fazem. Para além disso, queremos também que, ao ver isto, as pessoas que estejam em casa a ver-nos e a ouvir-nos se interessem, deixem comentários, perguntas na página de Instagram do Eu Voto e que digam também quem é que querem ouvir. E nós aqui hoje temos connosco o Agir, que é músico, é cantor e acho que dispensa mais apresentações. Muito obrigado. Nós ainda há pouco estávamos a falar, antes de começar, que tu agora nos últimos tempos tens tido alguns projetos e algumas iniciativas que nos interessaram muito e que também nos chamaram a atenção para te convidarmos para o que é o nosso primeiro episódio. É um privilégio ter aqui. Sim, eu não sei se será uma presságio, já disse, mas pronto. Obrigado. Exatamente, porque por um lado falaste muito no início da pandemia sobre a questão da saúde mental e porque agora também mais recentemente tiveste a iniciativa deste um empurrão a um projeto musical muito interessante com músicas do Zeca Afonso e com esta coisa de trazer de volta uma coisa que eu acho tão importante, que é a música de intervenção. E exatamente a primeira pergunta que nós gostávamos de fazer é: porquê a música de intervenção? Porquê é que achas que ela é importante e porquê é que a decidiste trazer agora, neste momento? Como é que ela pode ser importante para a nossa sociedade, para a nossa democracia? Certo. Primeiro que tudo, muito obrigado pelo convite e por estar aqui. Nada, meu querido. Não, mas olha, isso surgiu um pouco por conversas que eu tive com colegas de profissão mais novos, curiosamente, e com quem eu comecei a falar, lá está, de Zeca Afonso, Zé Mário Branco, sei lá. E era uma coisa muito que já tinham ouvido falar, mas que eu cheguei mesmo à conclusão que há uma geração mais nova que não faz ideia, é muito à superfície, não conhecem, sabem, obviamente já ouviram falar de Zeca Afonso, sabem que havia uma ditadura antes, sabem que essa pessoa lutava e fazia músicas contra isso, mas é tudo muito assim no vago, e eu achei que seja eu ou seja quem for, de X em X tempo é importante que alguém passe à geração a seguir, pessoas que estejam nessa geração intermédia, porque eu já não vivi nesses tempos, mas que tenham o interesse de mostrar, obviamente com uma roupagem mais de agora, digamos assim, sem nunca desvirtuar o que era a música, mas dar a conhecer, eu tenho a certeza que esses colegas com quem eu falei, depois de eu falar um bocadinho com eles sobre isso e de lhes mostrar este projeto que depois aconteceu, eles próprios de certeza já foram ouvir mais, já foram tentar perceber e se calhar eles daqui a 10, 20 anos se calhar também terão interesse em fazer uma coisa do género, à maneira deles, obviamente, eu fiz a minha, bem ou mal, pronto, está feito, mas acho que é isso. E depois, não só a música de intervenção, porque eu acho que o Zeca, e bem, é muito ligado à música de intervenção, mas ele teve um papel muito importante, a meu ver, para nos dar a conhecer aquilo que é a música popular e tradicional portuguesa sem ser o fado, porque nós temos muita a noção de que música portuguesa é fado, e não há mais. E ele foi uma das pessoas que trouxe e que fez por espalhar, digamos assim, a música tradicional portuguesa, que não o fado,
que também fez Fado de Coimbra, também teve uma fase mais de Fado de Coimbra, mas e eu acho que, portanto, esses dois fatores foram os fatores que me levaram um bocadinho pronto, e também porque gosto, pronto, da música em si. Mas porquê agora? Ou seja, nós estamos a viver tempos um bocado difíceis, e eu acho que não só a pandemia, que acho que é a primeira coisa que nos aparece quando dizemos que estamos a viver tempos difíceis, mas a abstenção, nomeadamente entre os jovens, é horrível, é muito assustador. E eu acho que se calhar, eu tenho a ideia que as pessoas estão a perder um bocadinho a força que nós tínhamos no início, eu nem estava viva, mas no início da nossa democracia, e que era carregada também pela música de intervenção. Tu achas que tem alguma coisa a ver com isso? Ou seja, de fazer um revival da música de intervenção? Sim, eu posso, obviamente, falar da minha experiência, e o que me fez, e não só agora na música, mas um pouco falar um bocadinho de outros assuntos que se calhar há 2, 3 anos se calhar não exteriorizava tanto, teve simplesmente a ver com o facto de ter sido obrigado a parar. E ou seja, e ainda bem, pronto, até nos aparecer esta pandemia, estava numa fase de vida, e estive durante muito tempo, em que eu não parava. Ou seja, havia coisas que me preocupavam, mas eu nem tinha tempo para me preocupar. Ou seja, porque todos nós, quando temos a nossa profissão, às tantas estamos metidos na nossa profissão e na correria da nossa profissão, e se nem para os nossos amigos e para a nossa família temos tempo, quanto mais para ponderar e pensar e refletir. Portanto, esta coisa que me foi um bocado imposta, e nos foi imposta a todos, foi aqui o espaço de tempo que eu consegui ter para se calhar ler mais umas coisas, para ver mais umas coisas, para falar com outras pessoas de outras coisas. Portanto, a mim, podia ter acontecido mais cedo, podia ter acontecido mais tarde, mas a mim aconteceu-me aqui o ter vontade e ganhar alguma sensibilidade para coisas que, obviamente, felizmente eu não tenho que passar por elas. Portanto, se eu não parar para refletir e falar com pessoas sobre isso, e não sair um pouco da minha bolha, eu nunca vou, ou seja, não me vou debruçar sobre elas e não vou depois, consequentemente, falar sobre elas em público. Portanto, a mim foi um bocado, pronto, do mal ou menos, mas pronto, esta pandemia que me sensibilizou para outras coisas que eu não tinha tempo sequer para me sensibilizar. Eu acho que a Maria trouxe aqui uma coisa interessante, que é esta questão do 25 de Abril, do que foi o processo a seguir ao 25 de Abril e da consolidação da nossa Constituição, da nossa democracia. E eu acho que quando nós pensamos em música de intervenção, pensamos logo no 25 de Abril. E se calhar cada um e cada uma de nós tem o seu percurso político, o seu percurso de vida, mas também as suas próprias memórias de família, dos amigos, que constroem quem nós somos e a forma como pensamos. E acho que podia ser interessante, e gostava de saber como é que achas que esta memória do 25 de Abril, tal como tu a ouviste da tua família, dos amigos da família, das pessoas que viveram, influenciou o teu percurso? Por exemplo, eu acho que a mim foi uma coisa muito, muito importante para mim, ouvir a minha família e pessoas que passaram lutaram, tiveram presas, passaram por momentos muito difíceis, e isso marcou-me muito enquanto pessoa. E gostava de saber se achas que isso te influenciou e de que forma é que o 25 de Abril é importante para o teu percurso. Nós seremos sempre frutos das nossas circunstâncias, e portanto é normal, e eu, pronto, nesse sentido, no que toca à conversa e a poder ter ouvido uma data de coisas, serei obviamente um privilegiado nesse sentido, porque pronto, desde miúdo que em minha casa, tanto os meus pais como os amigos dos meus pais, como o meu tio, como sei lá, tive sempre muita sorte das pessoas que lá iam parar a casa e dos serões que se faziam em minha casa. Pronto. E que, curiosamente, eu não fui a pessoa a nível escolar o maior exemplo, não é? Mas acho que devido ao facto de ter tido esta sorte de poder assistir a uma data de conversas, que me interessei por uma data de coisas que, se calhar, uma pessoa que não tivesse tido esta sorte e que tivesse tido o percurso escolar que eu tive, não se iria interessar de maneira nenhuma. Portanto, isso esteve sempre muito presente, obviamente sempre de um ponto de vista mais artístico e ligado às artes, não tanto político, puro e duro, mas obviamente foi sempre uma coisa que se falou, e obviamente que o facto de eu querer fazer as músicas agora que faço, a maneira e até mais do que a música do que eu faço, porque nem posso considerar a minha música tanto de intervenção quanto isso, mas a postura que eu tenho ao dia de hoje na vida, porque eu acho que nós,
é importante nós falarmos das coisas, mas eu acho que é muito mais importante nós darmos em exemplos práticos. Ou seja, a mim não me faz muito sentido eu falar em representatividade ou falar no mundo laboral, falar nisso tudo e não tentar dar um ordenado fixe às pessoas com que trabalham comigo, não lhes dar um contrato de trabalho, ter um projeto destes como fiz agora do Zeca Afonso e não ter lá uma data de mulheres, não ter pessoas racializadas, não ter tudo. Ou seja, mas depois apregoar isso. Ou seja, portanto, mais do que apregoar, acho que é fixe ver no nosso dia-a-dia. E isso eu vi muito com exemplos também, ou seja, mais do que conversas específicas, com exemplos, com a postura. Eu digo que as pessoas perguntam-me, herdaste alguma coisa do teu pai na música? Eu sim, a maneira de estar, a maneira de tratar os outros, mais até porque eu não, obviamente a música que eu faço não tem muito a ver com a música que o meu pai fará, com certeza. Portanto, isso esteve sempre muito presente, sem dúvida, os exemplos. Tu achas que o bichinho da política, no entanto, cresceu recentemente? É que eu tenho visto o teu percurso, mais ou menos, e tenho visto que tu te politizaste assim, naquela coisa de começares a falar e estavas a dizer, e eu concordo com isso, que acho que é mais importante os exemplos que tu dás do que propriamente depois a conversa que tens, porque há tanta gente na Também nossa praça. é importante falar, atenção, mas há tanta gente na nossa praça que fala muito e que depois, na verdade, na prática chega a ser até contraditório, porque na prática não faz nada daquilo. E portanto, eu percebo o que estás a dizer, mas achas que foi recente o teu processo de politização e te percebeste, estavas a dizer que foi um bocado se calhar com a pandemia? Não, sim, confesso que foi tardio, confesso que ainda, ou seja, e será até morrer um processo, mas eu acho que começa a haver coisas que depois irão dar à política, porque estávamos aqui a falar em off que tudo é política, depois poderá ser política partidária ou não, mas tudo na nossa vida é política, mas há coisas que chegam a um ponto que mesmo que nós não passemos por elas, que já começa a ser muito difícil ignorar. Pronto, portanto, e esse interesse e também o facto de lá mais uma vez parar, porque nós às vezes muitas das coisas nós não temos pessoas se calhar mais instruídas e mais interessadas e mais tudo, é porque as pessoas estão muito presas nas suas rotinas e obviamente na sua bolha. Pronto, é normal e todos nós deveríamos ter tempo para parar. E é só quando tu paras, é impossível trabalhar das 8 às 8 e refletir. A gente quer é comer uma sopa rápida, ver um programa que nos faça, então, esquecer um bocadinho a vida normal e dormir. Então, portanto, isso deve ser especialmente importante, porque depois como é que tu crias? Exatamente. E isso foi um bocado aí para mim. Há pessoas que se calhar, porque isto é as nossas experiências mais uma vez, há pessoas que se calhar é aos 15 anos, há pessoa que é aos 30, há pessoas que será aos 25, outras aos 60, o que for. O importante, eu acho que o ponto principal tem a ver um bocadinho com, deixa-me parar de olhar um bocadinho para mim e começar a olhar um bocadinho para o que me rodeia. E facilmente, se nós quisermos deixar de olhar para nós e sermos tão autocentrados e quisermos olhar para o que nos rodeia, independentemente depois das soluções que arranjemos para os problemas que nos enfrentamos, os problemas são muito iguais e são os mesmos e são bastante visíveis, se quisermos ver. Qual é que é um... Desculpa, Helena, não sei se... Força. Não, mas só, qual é que é um exemplo assim que tu darias de uma coisa que te tenha impactado muito ao saíres de ti, olhando para o outro, de uma coisa que seja muito evidente, se calhar, na nossa sociedade? Sim, eu acho que depois disso poderá estar ligado a muitas coisas, mas eu acho que é mesmo uma urgência tudo o que tem a ver com direitos humanos, obviamente. E eu acho que uma coisa que me deixa, fico surpreso pela negativa, é achar que há coisas que deveriam ser senso comum. Depois as soluções que podemos arranjar para elas, aí é que poderemos discutir todos um bocadinho. Mas há coisas que deveriam ser senso comum e que eu falo até e escrevo alguns textos e digo coisas e eu sinto mesmo, quando as estou a escrever, não quer dizer que não sejam importantes, mas sinto que são bastante genéricas e bastante, ou seja, não estou a dizer coisas bastante óbvias. Acho que estou a dizer, bem, mas pelos vistos não são assim tão óbvias para tanta gente. E principalmente porque e todos nós já passámos um bocadinho por essa fase de rebeldia, provavelmente, uns se calhar fica mais tempo, há muito, é romântico ser do contra. Portanto, há pessoas que nem leem muito bem o que se escreve, mas já estão a ser contra e se fossem ler o texto percebiam que até há coisas que eu estou a concordar com a que a maioria das pessoas diria, ou seja, mas chega a um ponto que tu não, quando há coisas tão óbvias,
não podes ser do contra, tens que ser a favor. Acho eu, pronto, é um bocado por aí. Eu acho que às vezes quando eu te comecei a ver e a perceber que tu tomavas cada vez mais posições sobre questões políticas, houve uma coisa que me impressionou bastante, que foi ver que uma pessoa como tu, que acaba por ter um alcance que chega a um público muito diferente se calhar pessoas mais novas, mais despolitizadas, que se envolvem menos do ponto de vista político, que veem a tua mensagem, que veem o que é que tu dizes, veem quando tu transmites essas ideias sobre a importância Muitas dos também direitos deixaram humanos. de ver. Pois é isso. Muitas também deixaram de querer ver. Mas acho que é exatamente isso e gostava de saber o que é que tu achas sobre isso, que eu acho importante quando pessoas como artistas, cantores, músicos chegam à frente e tomam uma posição a dizer, não posso estar mais, eu não sirvo só para cantar, como estávamos a dizer há bocado, certo. não sirvo só para escrever poemas, só para representar em filmes, eu também não posso mais ficar calado face às situações de injustiça que eu vejo. E eu achei muito importante tu fazeres isso, porque pensei, eu acho que esta mensagem vai chegar a pessoas que se calhar não estão à espera, não pensam no assunto e de repente vão ver a aparecer nas suas redes sociais, olha, um cantor que eu gosto está a dizer isto, quero saber mais. E eu acho que é muito importante essa tomada de posição. Eu acho que é até, mesmo que inconsciente, ficar calado é uma opção política. Claro. Em muita coisa ao dia de hoje, que é tão gritante, que é tão visível, até epá, pronto, olha, isto não me acontece a mim e eu realmente tenho muita pena que aconteça a outros, epá, mas não me estou para me chatear. Pá, pronto, que atenção, é legítimo também, mas chega a um ponto, e atenção, e eu estou longe de me considerar um ativista, até porque tenho muito respeito por quem é efetivamente, para quem pratica isso diariamente, 24 horas por dia. Agora, há coisas que nós podemos usar as nossas plataformas, e não quer dizer que usemos só para isso, mas chega um ponto que também temos que usar para isso, para darmos opiniões, por muito que muita gente ache que nós servimos, lá está, só para cantar, para sermos aquilo que as pessoas esperam de nós e que o resto devíamos era estar calados. Não, mas eu acho que há coisas que já não dá para calar e já não tem tanto a ver com, lá está, com política pura e dura de esquerda e direita e de babá, tem a ver com, lá está, para mim, com senso comum. Não sei. Deixa-me só dizer isto, Maria. Eu acho que tenho falado até com várias pessoas que sentiram que o seu ponto de ruptura sobre estas questões chegou muito recentemente, ou seja, muitas pessoas com quem eu fui falando que durante muito tempo não se interessaram muito ou que já tinham estado interessadas e desinteressaram-se, agora eu acho que nós vemos chegar à praça pública alguns discursos e alguns comentários racistas, misóginos, homofóbicos, que nós pensávamos, não, isto nunca vai acontecer, nunca se vai dizer isto, e é tão assustador que eu vejo muita gente a dizer, pá, não posso mais ficar calado, tenho de falar. E isso aconteceu-me um bocado também. Não sei se isso foi uma coisa que não, sem dúvida. tu sentiste. Até porque eu sinto, eu tenho esta discussão muito com o meu sogro, que é, pronto, em relação a certos partidos que apareceram e que para mim têm alguma culpa nesse discurso que agora já parece normal. Foi normalizado, não é? Exatamente. E que esse para mim é o verdadeiro problema, não é... quer dizer, tudo poderá acontecer, mas eu tenho essa discussão, lá está, como eu sou, que diz, pronto, mas partidos desses vão estar sempre ali no X%, não sei o quê, nunca vão chegar realmente ao poder. O problema não é se chegam ao poder ou não. O problema é a quantidade de pessoas que sempre pensaram assim, mas que ao menos de antes não tinham alguém que os representasse e ficavam, tinham um mínimo da vergonha de dizer esses disparates em público. E agora já se viram, já é um discurso aceito, ou seja, no sentido em que, eu digo, olha, eu acho que isto devia ser mais privado, acho que isto devia ser mais público e acho que os pretos deviam ir para a terra deles. É um discurso como outro qualquer. Ou seja, e esse é que é o verdadeiro... a gravidade está aí, ou seja, mesmo que até nunca cheguem ao poder a sério, claro. É o à vontade que já se tem e o normalizar esse discurso. Até porque trava um bocado, eu acho que o progresso ou a alteração social que nós temos sempre passa primeiro por uma geração que é, imagina, intolerante. E que era, Portugal era profundamente intolerante. Eu adoro quando as pessoas dizem que Portugal não é racista e não sei o quê, quer dizer, nós
há 50 anos tínhamos colónias e, portanto, de um dia para o outro deixámos de ter e desapareceu todo o racismo que tínhamos. Mas pronto, há uma geração que é profundamente intolerante de base e de repente tu começas a fazer uma transição. Eu acho que nós estávamos num ponto que era bom, que era que a geração intermédia tinha alguma vergonha de dizer certas coisas e, portanto, tu não passa para a geração a seguir uma data de ensinamentos que lhes foram passados. Quando tu começas, exatamente como estavas a dizer, a perder a vergonha de falar, essa alteração que nós estávamos a fazer até para uma sociedade e achar que é só mais uma opinião. Eu tenho direito a esta opinião. E eu acho que não tem. Pronto. Eu acho que quando tu começas a fazer isso, começa a travar qualquer avanço que tu estejas a fazer em relação a coisas tão básicas como direitos humanos e não dizeres coisas como nós temos um deputado a dizer coisas inacreditáveis. Claro. Volta para a tua quer dizer... Sim, e eu acho que ainda agora, por exemplo, isso normalizar-se é profundamente, eu concordo. Tivemos há pouco tempo um caso de homens homossexuais que foram espancados e um candidato do partido de extrema-direita chegou a dizer exatamente que eles são homossexuais, estão a pedi-las, não é? Opa, é e há coisas que eu acho que é exatamente ao ouvirem isso que há muita gente que diz não posso mais. E acho que a música de intervenção, como sendo uma parte fundamental da revolução e daquele período em que se consolidaram tantos direitos, acho que trazer essa memória de volta é fundamental, porque às vezes parece que houve pessoas que se esqueceram de todo o caminho muito difícil que se fez para chegar ao 25 de Abril e que às vezes é preciso lembrar. E essa questão da memória para mim acho que é uma questão muito importante, porque acho que uma sociedade sem memória é uma sociedade sem futuro democrático. E nesse sentido o projeto como o que tu fizeste é muito interessante, porque pegando numa coisa que é artística, cultural, nas músicas do Zeca Afonso, que são maravilhosas, ao mesmo tempo mostra às pessoas que aquelas foram as músicas aos sons das quais se conquistaram os direitos que são tão importantes. E eu acho que é importante em todas as áreas, no meu caso é a música, poderia ser outra qualquer, mas lá está, de 5 em 5, 10 em 10, seja o que for, 10 em 10 anos, alguém fazer essa ponte da geração atual, ou seja, com a geração que vem a seguir e com a geração anterior. Não, esquecimento também. É isso, acho que é importante. Mas isso vem com consequências, não é? Nós estávamos tu estavas a dizer que houve até pessoas que deixaram de te ouvir. Como é que tu tens lidado com... Ou seja, qual é que tu achas que tem sido a reação? Tem sido pacífico? Tu levantas a voz, de repente já não cantas só. Sim, não, obviamente que eu dando a minha opinião, há dois fatores. Há o fator de eu não concordo com isto que ele diz, portanto não quero seguir, não concordo, pronto, é legítimo. E depois há outra coisa que mesmo pode ser mais verdade ou menos verdade, que é, independentemente de concordar ou não, é pá, que chatice, lá está este a falar outra vez. Ou seja, porque, e aí entramos numa coisa que eu tento, não quer dizer que consiga sempre, mas tento, que é nós, quando há coisas que nos irritam, quando há coisas que achamos que são injustas e mexem com o nosso nervo por causa disso, nós começamos a entrar numa coisa às vezes de pensar muito mais com o coração do que sermos realmente racionais. E aí começamos muitas vezes, e depois não somos só nós, sou eu, há muita gente que fala, mesmo assim ainda há muita gente que fala destes assuntos, e ou seja, e às tantas há muita gritaria, há muito à flor da pele, há muito, tudo é muito intenso, e nós muitas vezes temos que ser inteligentes e saber escolher as nossas lutas, e principalmente quando é que devemos falar delas, de que maneira é que devemos falar delas, porque temos que ter noção, porque nós queremos resultados, nós não queremos só lutar por coisas de uma maneira genérica, queremos que alguma coisa mude quando estamos a querer dizer coisas, e temos que pensar racionalmente se estamos a fazer o melhor para que alguma coisa mude, ou se estamos só até muito autocentrados do eu quero que as pessoas saibam que eu defendo isto. Portanto, mais uma vez, temos que conseguir, é muito difícil nós gerirmos o nosso ego, não fazemos disto uma coisa sobre nós, mais uma vez, ou seja, que é difícil porque nós irritamos-nos, porque estamos fartos de explicar a mesma coisa 1000 vezes, mas acho que todos nós, de alguma maneira, algumas coisas que nos irritam, acho que nos três que estamos aqui,
tivemos a sorte de muitas coisas não passarmos por elas. São coisas que nos irritam, mas que ainda assim não passámos por muitas delas. E temos de ter, houve algum momento, tenha sido aos 15 anos, tenha sido aos 10, tenha sido aos 20, houve algum momento em que alguém teve paciência para nos explicar que essas coisas são assim e que acontecem a outras pessoas. Só que nós, quando passamos 10 anos depois de alguém já nos ter explicado e de lutarmos pelas coisas, parece que perdemos aquela paciência para explicar àquela pessoa que 10 anos está no mesmo ponto em que nós estávamos há 10 anos. E perdemos a paciência, e como não pensa, se calhar ainda não chegou àquilo que nós já chegámos, que alguém nos teve paciência para explicar, não somos tão tolerantes como a pessoa que teve paciência para nos explicar. Sim. Não sei se me estou a fazer entender ou se não. Pronto. E acho que temos que conseguir, por muito difícil que seja, porque às vezes é difícil ter que explicar 10 vezes passado 10 anos, mas temos que conseguir, porque tem que ser sempre uma coisa agregadora e não uma coisa de afastar. Sim, mas era aquilo que estávamos a dizer em off, que a moderação não é sexy hoje em dia, né? Como é que tu vais dizer? Pronto, mas e nem teremos que ser sempre, atenção, há coisas que também custa muito, ou seja, é muito fácil eu poder dizer que quero ser moderado se eu não estou realmente a passar fome. Para uma pessoa que passa fome todos os dias é difícil ser moderado. Mas somos nós que não passamos por isso que devíamos ter o discernimento, porque obviamente uma pessoa que está a passar por uma coisa grave naquele momento, é por isso que nós, quando estamos doentes, vamos a um médico. Não é só porque ele sabe, é porque ele não está a passar pelo mesmo que nós e consegue ter um discernimento que nós que estamos a passar exatamente pelaquela situação naquele momento não conseguimos ter. Mas eu por acaso até acho não que... é? Sim, mas eu até acho que há algumas coisas que eu nem sequer sinto ainda... nem sequer me sinto bem à vontade porque não passei. Ou seja, explicaram-me. Não é a mesma coisa. Então se eu for falar... eu posso estar a falar convosco aqui sobre a luta antirracista, que acho acho que é muito, acho que é das lutas mais importantes que se devem fazer hoje em dia. Mas como eu não passei, por muito que se calhar consiga ter um entendimento, o meu entendimento nunca vai ser, por muito que seja se calhar mais racional, certo. Não vai ser a mesma coisa. Mas daí a não te interessares, ou seja... Completamente, vai uma coisa, mas eu quero é ouvir, estás a ver? Tipo, claro. Sim, mas eu acho que uma parte do que tu também estavas a falar, que é muito importante, é exatamente a questão de ouvir. E a questão de explicar exatamente. Que por um lado, quer dizer, nós sofremos certas discriminações, somos vítimas de certos preconceitos e outros não somos. E acho que faz sentido aprendermos com as pessoas que o são. Claro. E nesse sentido da questão de aprender, eu também gostava de te perguntar, porque acho que até pode ter interesse para as pessoas que nos estão a ouvir, que se calhar estão a ouvir porque eu até gosto deste tipo, vamos lá ver. Isso já duvido um bocadinho mais. Quando tu começaste este processo de politização, o que é que tu leste, o que é que tu ouviste, que achas que se uma pessoa tiver a ouvir-nos e pensar, gostava de saber mais, isso é uma boa questão. O que é que tu dirias que ela devia fazer? Olha, com quem é que deveria falar? O que é que deveria... Falando mais de política um pouco mais pura e dura, eu gostei muito de ler e vi-me, desculpem a expressão, à rasca para encontrar o livro, porque não havia, acho que pelo que soube houve um problema com o livro e não sei, não se fizeram mais edições, mas que foi o Esquerda-Direita do Rui Tavares, por exemplo. Para ter um bocado de noção, eu próprio não tinha, até e ainda não me descobri, mas para me descobrir o que é isto de ser esquerda, de ser direita. É ótimo que é um livro pequenino e não sei o quê. Exatamente, portanto foi um livro... foi um livro importante e que de vez em quando ainda volto lá, porque acho que é fixe voltar. Embora eu esteja a dizer às pessoas para lerem este livro, mas é um livro difícil. Eu, pelo menos, tive dificuldade em conseguir arranjar esse livro. Depois tive a sorte, porque vou metendo muita conversa com as pessoas que admiro, umas respondem-me, outras não, e pronto, e consegui já ir almoçar uma vez ou duas com o Rui e gostei muito teve paciência para ir almoçar comigo e pronto, e para estarmos à conversa. Depois nem falámos só de política, falámos de muita coisa. Depois aconselho uma livraria, que é a Livraria Travessa, que terá muitos livros de todos estes temas que nós estamos a falar agora, desde lá está tudo o que é direitos, e não só, atenção, mas de direitos humanos, de tudo o que é de racismo, de tudo o que é, pronto, também terá luta de classes e por aí afins, mas portanto é uma livraria onde eu tento ir de vez em quando. Olha, buscar eu estava aqui calada. Mas olha, isso era uma. Agora que eu também quero-vos pôr perguntas a vocês, não é só Força. A mim.
que isso é uma coisa que eu estou a sentir um bocado, que é, não quer dizer que as coisas obviamente não estejam ligadas, claro que estão ligadas, há muita coisa que está ligada, mas há também uma coisa de parecer que lutar por direitos humanos só faz parte de uma ideologia política que parece que não é uma coisa de todos, não é? Ou seja, era uma pergunta que eu gostava de fazer, agora sou o entrevistador, lá está, por favor, de vos fazer, porque é que parecem que há alguns casos, e aqui tenho que dizer um bocado mais da esquerda, porque é que parece que lutar por direitos humanos é quase só uma coisa de esquerda e que não se pode ser de direita e lutar por direitos humanos. Se calhar a nossa ex de direita. Não sei como é que tu agora te identificas agora. Eu não sei. Toda a gente me identifica do Bloco. Na verdade, tipo, eu acho que para as pessoas que nos estão a ver, que são assim mais de direita, somos os três esquerdalhas. Mas eu acho que a culpa disso é da direita mesmo. É um problema que eu tenho tido muito. E não sei se tenho falado disso agora, porque tenho saído um bocado. Mas, por exemplo, uma coisa tão grave para mim como foi o MEL, o Movimento Europa e Liberdade, não sei se tu acompanhaste, mas eu ia ser keynote speaker e depois decidi mesmo que não conseguia. Porque estavam a dar palco ao Ventura. Uma direita democrática, e que é uma direita que faz falta ao país, a direita do 25 de Abril, já não existe. E, portanto, neste momento estamos a tentar iniciar conversas com um partido que não respeita direitos humanos, e isso para mim, e nem sequer respeita a democracia, e não é para o afastar, porque eu acho que isso é pior. Acho que sempre que os partidos são afastados, quer dizer, a Alemanha nazi foi horrível porque o Hitler vitimiza-se completamente e ganha tudo e mais alguma coisa através dessa vitimização e desse contra o sistema. É muito... Ainda ontem deu um documentário muito bom na RTP2 sobre a ascensão do nazismo. Se puderem, vão ver, foi no dia 18 de agosto, portanto foi ontem. Foi? Pá, tenho que ver, eu não vi. Mas isso é muito... Pronto, mas é um bocado isso. Como é que tu consegues lidar com estes partidos que estão a crescer, a não os afastares completamente porque senão os vitimizam-se e são mais perigosos, mas integrá-los no debate democrático e apoiar os direitos que tens sempre estado a apoiar. Eu não sei se a direita neste momento se preocupa muito com uma data de coisas, porque acho que é mais sexy neste momento para a direita. Eu ser do contra um bocadinho em algumas coisas, não é? Mas é uma coisa que me faz, desculpa, é uma coisa que me faz, por acaso, essa pergunta é que faz mesmo muita confusão, como é que a luta feminista, e eu própria, eu não estou aqui armada, eu disse no debate com a Leonor, tivemos um debate sobre feminismo, porque eu lancei uma coisa que era o projeto feminista liberal, que era um bocado para desmistificar esta coisa que é, o feminismo é só da esquerda. Não, o feminismo deve ser de toda a gente que se preocupe que estes assuntos, com a igualdade. Pronto, serão, para mim, são de senso. Lá está, é o que eu estava a dizer há bocado. As soluções para eles é que as podemos discutir. E aí, se calhar, é que podemos entrar um bocadinho... Mas eu acho que é um debate ótimo, que tem que acontecer. Estás a ver? Eu acho que quando nós pensamos estas questões de... Por exemplo, acho que a questão do feminismo é boa para pegar. Porque acho que há muito do que foi o feminismo na sua gênese, que teve muito ligado a movimentos socialistas, também houve, claro, feministas liberais, mas houve muito, por exemplo, do que é hoje nós celebramos como o Dia da Mulher, começou por ser um dia das mulheres operárias, a luta por mais direitos, e acho que quando nós pensamos, quer dizer, não quer dizer que hoje em dia não existam feministas liberais. Nos Estados Unidos há muitas feministas no Partido Democrata que são de direita, não é? Agora, eu acho é que pelo menos sendo uma pessoa de esquerda, acho que quando nós pensamos nestas opressões, como é o feminismo, o racismo, a LGBTfobia, nós pensamos nestas opressões como parte de um sistema que também é um sistema capitalista que se aproveita e sempre se aproveitou delas para explorar os mais fracos dos mais fracos. E acho que nesse sentido a direita hoje em dia pode reconhecer que há um problema de racismo em Portugal. A verdade é que grande parte da direita não o reconhece. Até há pouco tempo estive num debate numa escola em que estava a debater com uma pessoa de outro partido e essa pessoa disse, não há racismo em Portugal. E no fim levanta-se uma rapariga negra e diz, mas você está a dizer que não há racismo porque alguma vez sofreu racismo? Quem é você para me dizer que eu não sofro racismo? Claro. E eu achei aquilo um momento muito forte e pensei, isto não é uma coisa de senso comum. Certo. Na verdade há ainda muita luta. Nós gostávamos que fosse de senso comum, mas na verdade há ainda muita luta e muita consciencialização para fazer e de ouvir as pessoas que de facto são vítimas destas discriminações, que eu acho que quando nós olhamos para elas são discriminações que fazem todas parte de um grande padrão de violências. Por isso acho que, pelo menos para mim,
a ser feminista, ser antirracista não funciona sem ser anticapitalista. Mas, sim, mas eu acho que é aí que nós discordamos. Pois. Não, eu acho que essas Não questões de opressões sempre existiram mesmo antes do sistema capitalista, não? Ou não, seja, não sei se a resposta satisfez o nosso novo entrevistador. Zero a 10. Não, eu acho que tu podes, desculpa só uma coisa, eu acho que alienar um grande quadrante político, no qual eu já nem sequer sei se em Portugal me enquadro ou não, a sério, genuinamente, porque acho que estão preocupados com coisas que a mim, neste momento, me põem um bocadinho desconfortável, mas alienar um estás a ser padrão... convertida. Eu sinto Estamos que a doutrinar. eu acho que os rumores são verdade. Eu sinto que estou a ser convertida pela Leonor Rosas. Aliás, eu estava aqui, ela estava a falar e eu estava a fazer mas... não, mas há uma coisa que alienar um quadrante político é sempre muito perigoso, porque fazer aqui só uma luta de esquerda, de repente uma pessoa que é de direita já nem vai, era o que estavas a dizer, tipo, vai começar a ler, nem sequer vai ler tudo e vai só dizer, olha, discordo porque é do contra ser do contra. Se começares a dizer, epá, o feminismo na verdade preocupa-se mesmo com uma igualdade real e não é só no papel, porque ninguém muda nada por decreto. E começares a falar de uma série de coisas que são mesmo importantes de serem alteradas, é porque se tu não falares com o outro lado, as coisas não vão mesmo mudar. Sim, e a minha dúvida aqui é sempre que é, e lá está, e aqui eu estarei muito mais para aprender, vocês estarão muito melhor informados do que eu estarei. Mas não sei, eu acho que o Leonor está a ler e está a fazer sobre isto há muito mais tempo. Mas acho que quando falamos, há coisas que nós associamos, por exemplo, ao capitalismo, mas será o capitalismo ou será uma natureza de um ser humano? Porque eu acho que mesmo sem capitalismo o ser humano quer controlar outras pessoas, o ser humano quer ser mais que os outros, o ser humano tem muitas virtudes também, mas não deixa de ser muitas vezes invejoso, não deixa muitas vezes de ser mesquinho, e eu acho que isso mesmo antes de haver capitalismo o ser humano sempre foi assim, que seja com que sistema político for, se calhar uns ainda ajudam mais a isso, outros ajudarão menos, mas eu acho que tem a ver um bocado... não consigo assumir só, não estou a dizer que o capitalismo não tem muita coisa má, obviamente que tem. Agora estou a dizer é que o capitalismo foi feito, como assim outras coisas, por seres humanos. Claro. E eu acho que o problema muitas vezes é o ser humano. Sim, qualquer sistema. Aliás, quando estava a entrevistar aquela entrevista que nós fizemos com a Mortágua, com a Mariana, e ela estava a dizer, sim, sem dúvida, ou seja, não é do capitalismo, é mesmo de todos os sistemas. Claro que o capitalismo depois, e eu acho, e aí concordo, ou seja, há muitas coisas que o capitalismo nem sequer sei se é aproveitar, mas explora porque é um sistema económico que não é propriamente, não tem preocupações sociais só assim de base. Depois tu tens é que começar a tentar criar assim uma espécie de capitalismo porque social. Eu acho que há muito do que nós chegamos hoje em dia a 2021, estamos aqui as duas sentadas a falar com quem nos apetece, a dizer o que nos apetece, e acho que todas estas coisas que nós conseguimos e que hoje tomamos por garantidas não nos foram oferecidas pelo sistema, foram arrancadas com muita violência em alguns casos, com muitas mulheres que deram a vida para o simples facto de nós podermos votar. Estamos aqui a falar com qual partido é que nos identificamos mais, se calhar, em alguns países não assim há tanto tempo não poderíamos votar. Quando nós pensamos no que é o tempo histórico, nós temos esta liberdade, não assim há tanto tempo. E acho que quando nós pensamos, é claro que o racismo e o patriarcado existiam antes de existir uma sociedade capitalista. A questão é como é que o capitalismo se aproveita destas coisas para pagar menos salários às mulheres, para manter um sistema mundo que é neocolonial e racista, e acho que... Mas havia um sistema económico que também se aproveitava disso, não é? O sistema feudal. Claro, mas quer dizer, longe de mim dizer que o feudalismo era bué da fixe. Não é claro, isso. não. Estou só a dizer que eu percebo o que é que o Agi está a dizer, que é tipo, tudo o que é criado pelo ser humano depois tem uma reflexão daquilo que são as limitações e daquilo que são... É que eu acho que qualquer ideologia que nós possamos pensar, se for gerida por pessoas que não são empáticas, por pessoas que não há ideologia que seja boa, percebes? Porque se for sempre tudo uma coisa, e atenção, e eu acho, se calhar há pessoas que dizem que o ser humano é naturalmente bom e depois vai ficando mau, há pessoas que dizem que o ser humano é naturalmente mau e depois é que vai ficando bom, há muito essa discussão. Agora, que eu acho que obviamente também somos fruto, lá está, das coisas que vimos, das coisas que nos ensinaram em casa, ou seja, tudo isso... Somos nós e as nossas circunstâncias. Exatamente. Agora, eu acredito que há muita coisa,
que o ser humano tem e que lhe é inerente, e que depois, obviamente, pode ser mais desenvolvida de uma maneira, com os exemplos que tem, com os que não tem, e lá está, não seremos todos iguais. Agora, tal como o ser humano tem a capacidade de se apaixonar, também tem a capacidade de sentir ciúme, e tem a capacidade de... Ou seja, são coisas, depois, se nós domamos melhor essas coisas, ou se não... E pronto, por isso é que a minha dúvida, independentemente da ideologia... Porque eu acho que se nós formos sérios, nós conseguimos ir a qualquer ideologia e arranjar coisas boas e arranjar coisas más. O problema é quem é que está à frente delas e quem é que a gera, que normalmente é sempre o ser humano, e provavelmente não será mais ninguém até nós conhecermos. Por isso é que eu tenho sempre alguma dificuldade em atribuir só a culpa de tudo a isto ou àquilo, quando eu acho que isso é mais profundo ainda do que isso, acho eu. Pronto, mas eu não tenho as ferramentas que vocês terão. Não, eu acho que há há muitas das perguntas que, aliás, eu acho que nós te fizemos perguntas muito mais fáceis do que aquelas que nos estás a fazer a nós. São perguntas bem difíceis. Nós também fizemos perguntas muito difíceis. Talvez. Mas eu acho que vais ter o teu momento de vingança. Eu acho que a natureza humana é em grande parte determinada pelas condições materiais com que uma pessoa nasce. E Sim. acho que quando nós pensamos, acho que não há respostas perfeitas, e quando nós pensamos claro, numa sociedade que seja pós-capitalista e que seja uma sociedade democrática e justa, acho que temos muito debate para fazer, muito que pensar, até dizermos, não, encontramos aqui a coisa perfeita. Certo. Mas acho que uma parte fundamental é exatamente esta de há pouco estávamos a falar daquela questão do pão, não é? Eu só quero padeiro, eu só quero ver fazer pão. E nós estávamos a dizer, não, na verdade o pão é uma coisa super política. Quando nós nos queixamos, o preço do pão está muito alto, não consigo pagar as propinas para ir para a faculdade. Epá, porra, o passo está mesmo caro. É tudo político. Claro. E acho que nós podemos partir a partir, passando a redundância destas coisas, e pensar, ok, então... as pessoas querem ter uma casa, querem se mover à vontade, querem ter um planeta onde viver. Então vamos partir destas coisas e como é que nós vamos construir uma sociedade diferente? E eu acho que nós não devemos ter faróis, não nos devemos guiar por coisas, mas acho que a memória do que foram fenómenos como o 25 de Abril é muito importante para nós pensarmos, então o que é que nós queremos fazer no futuro? Não, certamente, certo. Eu digo, por exemplo, há muita conversa de que há muitas profissões no futuro que, principalmente aquelas que eu acho que são as piores, que são aquelas muito repetitivas, e que poderiam ser perfeitamente feitas por máquinas. Depois poderemos também discutir se tanta máquina é sustentável ou se não, mas agora falando só mais na parte laboral da coisa, se o ser humano fosse realmente uma pessoa incrível, isto daria para nós vivermos melhor, para não termos que fazer tantas coisas, para podermos lá estar, ter mais tempo para refletir, ter mais tempo para pensar, para não sobreviver e para viver. Mas eu tenho sérias dúvidas que quando aparecerem máquinas para uma data... E atenção, já aparecem. Lá está. Nós já não temos tantas pessoas nas autoestradas porque já temos máquinas nas portagens. Essas pessoas simplesmente ficaram sem emprego. Pronto. Ou seja, não houve, pá, que bom, agora eu distribuo mais o dinheiro que ganho aqui e elas podem ir para casa viver e passar férias. Portanto, eu tenho sérias dúvidas que, mais uma vez, por ser o ser humano, eu deposito muito pouca esperança no ser humano, peço desculpa. Estamos a perceber. Eu também. Mas eu deposito muita esperança, devo dizer. Pronto, eu não sou assim muito esperançoso. Pai, mas é que usamos os dois preto, eu acho que é por isso. Exato. Estamos sempre os dois assim com roupas escuras. Assim. Eu digo isto, se calhar é horrível, eu digo mesmo que o mundo e o planeta Terra era muito melhor sem seres humanos, mas pronto, mas isso já é, se calhar já é agressivo demais, se calhar dizer. Precisas de um Sadhguru na tua vida e de meditação. Não, tenho que começar a meditação e fazer pinos do yoga a qualquer momento. Agora, mas como não nos vamos ver livres dos humanos tão cedo, portanto temos que ver qual é a melhor maneira de viver connosco. Mas voltando a isso, que é, nós poderíamos ter aqui uma forma de lá está, de podermos todos viver melhor, porque eu acho que também existe aqui a glorificação do trabalho, parece que tu só és bom se trabalhares imenso. Sim, e eu acho que como é que as pessoas são capazes de passar quase 80, 70, não sei dizer uma percentagem certa, mas muito tempo, mais tempo da sua vida a trabalhar do que a viver, e ainda acham que isso é que é o correto, conseguem viver a achar que quem não quer viver assim é calão, não quer, ou seja,
Que é uma coisa que me faz muita confusão, que é as pessoas são capazes de ser quase escravas do trabalho, e assim é que é, e quem não for escravo do trabalho. E tínhamos todos os motivos para começarmos, seja com máquinas, seja com o que for, mas a podermos abrandar esse nível de trabalho, porque há muitas funções que podem ser desempenhadas não por nós, e eu tenho sérias dúvidas que quando isso acontecer, que o que vai acontecer é então que toda a gente vai ter uma vida mais porreira, Sim. e que vai ser tudo mais distribuído, e que as pessoas não têm que se preocupar tanto porque não têm que trabalhar tanto. Eu tenho sérias dúvidas que assim vai acontecer. Estavas a falar sobre o emprego e a Leonor estava a dizer que estavas a fazer perguntas mais difíceis. Eu tenho uma pergunta lixada, desculpem a expressão, para ti, que é em que Não sei medida... se desculpe. Não sabes se desculpa. Lamento. Ela já me lançou assim olhares vamos lacinantes ter- 2 vezes, pelo menos, eu já reparei. Ah, pelo mas menos. ela há bocado também estava... Esse é só o meu olhar, ela também juro. Já mesmo. Ela há bocado também estava a controlar as vezes que eu ia à casa de banho. Eu acho que a Leonor está cá tensa. Mas, eu também. Mas, tive que ir à casa de banho muitas vezes. Mas, a que medida é que tu achas que a arte deve ou pode ser política? Ou seja, aquilo que tu fazes, não é? As pessoas têm várias ocupações, estavas a dizer das máquinas, eu acho que a arte dificilmente é substituível. Mas até que medida, ou até que ponto é que tu achas Certo. que a arte é mesmo política e tem essa função? Eu Ou que a- se deve abstrair completamente? Não, eu acho que, mais uma vez, sendo tudo política, a arte mesmo quando nós tomamos a posição de não querermos ser mais triónicos em relação a coisas, nas nossas músicas, nos vídeos, no que for, isso é uma opção política, isso tem consequências, ou seja, não é inócuo, mais que não seja porque não estás a falar de certos assuntos, mas depois poderá haver vários níveis de tu te comprometeres com alguma coisa. Eu posso fazer uma letra muito explícita sobre o racismo, ou posso não falar sobre isso, mas ter uma preocupação de no meu videoclipe garantir que seja a trabalhar, seja a aparecer, seja o que for, tenho pessoas de todos os formatos efetivos ali. Portanto, e que isso é uma preocupação, e que olho para as pessoas que trabalham comigo e tenho mais homens aqui do que mulheres a trabalhar comigo. Porquê? Mais do que... Posso ainda a seguir a isso ainda fazer um som a falar sobre isso. Mas não é só a parte assim tão direta que é importante. Lá está mais uma vez. Aí voltamos à tal coisa do se eu fizer um som a falar sobre racismo, mas depois vou ver, não tenho ninguém à minha volta, seja no trabalho, seja amigo, que seja negra, isto eu acho que poderá ser só uma coincidência. Mas pronto, é sempre um bocado estranho. Pronto, e eu acho que é aí que a música, a arte, seja o que for, acho que tem essa responsabilidade, mas tem essa responsabilidade na parte prática também da coisa, não só na parte porque eu, se for a ver, pronto, eu fiz agora um som há pouco tempo que é o Prescrever, pronto, que é uma coisa que aí sim é mais, peço imensa desculpa, que é uma coisa mais um bocadinho mais direta e mais assumida, a falar de um problema que tivemos e continuamos a ter e que já existe há uma data de tempo, pronto, e quem for ver a letra vai perceber. Mas tirando isso, eu não sou uma pessoa que nos meus sons propriamente falo de temas assim tão diretamente. Não me considero de longe um cantor de intervenção. Agora, a minha postura, as coisas que eu quero dar a mostrar, mesmo que não sejam diretas, essa postura representa aquilo que eu acho que é o que é certo e aquilo que eu acho e o que eu desejaria que o mundo fosse. E isso é um espelho, será sempre um espelho. Tu lançaste um álbum, não foi? Corrijo-me se eu estiver errado, é que depois os lucros reverteram todos para uma associação de Foi um saúde álbum, mental. foi uma música, sim. Foi uma música. Sim, portanto, eu acho que lá está, e a música até poderia não falar diretamente desse assunto e reverter para alguma coisa. Portanto, agora, eu acho que depois nós, quer queiramos, quer não, nós sensibilizamos-nos organicamente mais por umas coisas, outros por outras, ou porque nos tocaram, ou porque a algum ponto da nossa vida alguém nos veio falar. Ou seja, essas coisas também depois serão um bocado orgânicas. Nós estamos a chegar a uma altura em que é impossível tu não te sensibilizares com nada, só se fores mesmo, se viveres numa montanha, não sei, porque é impossível, as coisas já nos chegam, são tão visíveis, é um bocado por aí. É isso. Maria, não sei se queres fazer mais alguma pergunta. Eu queria só uma pergunta que nós tínhamos aqui. Eu gostava muito de fazer. Acho que era impossível não tocar neste tema, porque tu fazes parte do setor da cultura, não é? E que foi muito, acho que foi dos setores. Foi mesmo. Foi isso e a restauração, na verdade, mais afetados pela pandemia. E agora estavas a dizer isso, que é impossível não nos chegar.
Como é que tu viveste estes tempos, sendo da cultura e obviamente, creio eu, privilegiado dentro da cultura, pelos muitos profissionais da cultura e das artes que não tiveram, passaram mesmo muito, muito mal. Certo. E o que é que tu achas que falhou na gestão disso e como é que tu viveste esse tempo? Ou seja, mais uma vez, pronto, tu disseste, e mesmo que não dissesse, iria eu dizer, ou seja, mesmo dentro da cultura, eu serei uma pessoa privilegiada e que não sou, em muitas coisas, o espelho do que realmente muitas pessoas estão a passar. Essas pessoas até são, na sua maioria, as que não se veem. Portanto, estamos a falar, isto já foi dito uma data de vezes, mas não quer demais, estamos a falar de técnicos, estamos a falar de promotores, estamos a falar de pessoas que montam palcos, até, há aqui uma coisa engraçada que aliás, não é engraçada de maneira nenhuma, mas que é, nós já estamos há tanto tempo sem haver concertos à séria, há uma coisa muito pontual aqui ou ali, mas nenhum colega meu neste momento tem uma turnê, quer dizer, isso não existe, e pior, nem estamos a almejar ter, mas que é, para as pessoas terem uma noção, houve muita gente de empresas de som, de empresas de palcos, de técnicos, o que for, que tiveram obrigatoriamente que mudar de profissão, pronto, não havia trabalho aqui, tem que se procurar no outro lado. E acho que ainda não estamos numa situação de ruptura, mas poderemos estar numa situação do género, ok, então, bora lá começar. Mas se calhar já não há tantos palcos, porque as empresas de palco fecharam. Se calhar já não há tanta gente para os montar, porque bazaram. Portanto, vai ser uma coisa que já não é só pronto, olha, agora pode-se. Isto vai demorar uns anos a voltar a termos anos para nós iguais a anos que tínhamos há 2 anos e há 3 anos. Vai demorar. Porque há muita coisa que mudou, entretanto. Não é só o agora, lá está, agora já se pode fazer, está bem. Mas isto cria moças que ficam. Tu achas que podia ter sido gerido melhor pelo Estado? Pelo Ministro da Cultura? Eu acho que nós quando isto começou, quando isto apareceu, todos nós, uns mais, outros menos, obviamente conforme as coisas nos calham a nós ou não, mas temos que pensar um bocado, pronto, estamos a descobrir, não se sabe, temos que ter cuidado, passado 2 anos, independentemente de eu achar correto ou não correto, é impensável achar que o ser humano consegue ficar 2 anos fechado e que não vai começar a ser irracional, que não vai começar a querer sair, que não vai querer, ou seja, que vai começar a ficar saturado. Portanto, é preciso pensar um pouco na saúde pública, um pouco não, bastante na saúde pública, mas também perceber que para já não estamos na mesma fase em que estávamos há um ano e é muito revoltante, independentemente se eles estarão certos ou não, mas começar a ver imagens de festivais em todo o lado, menos aqui, e principalmente quando começamos a ver jogos de futebol cheios e começamos a ver coisas de bicicletas e de volta a Portugal, não sei o quê, cheios de gente ao monte e não sei o quê, mas concertos não se pode. Eu não sei se são as voltas de bicicleta é que estão certas e nós é que estamos errados, ou se é ao contrário, mas que não deixa de ser revoltante, é revoltante de alguma maneira. Portanto, acho que estamos a chegar a uma fase que temos, eu não quero usar a palavra arriscar, porque não sei se é a palavra arriscar que é a certa, mas seja com certificados, seja com testes, seja com o que for, começar a abrir as coisas e temos que abrir de custar, porque essa é outra coisa que é, o Covid não vai passar. Ou seja, nós temos que perceber de uma vez por todas que temos que minimizar os problemas que daí vêm, mas nós temos que habituar-nos a viver com o Covid. O Covid vai existir durante muito tempo, esperemos que cada vez menos e cada vez mais controlado, mas acreditar que só vamos voltar a ter concertos quando acabar o Covid, isso não vai acontecer tão cedo. Portanto, pronto, tem que se abrir as coisas, com pés e cabeça, mas tem que se abrir. E não abrindo, tem que se começar a fazer mais, tem que se começar a dar mais atenção aos profissionais da cultura, se calhar, e ajudar um bocadinho mais. Eu acho que sim, eu acho que sim, e há muita coisa que ainda pode ser feita e deve ser feita, e principalmente há muita coisa que já devia ser feita há muito tempo e que se calhar agora começamos a pensar que olha, mal ou menos, mas que temos mesmo que nos debruçar sobre isto, mas nós também não podemos achar que os recursos são, ou seja, há coisas que é impossível, ou seja, uma pandemia, depois podemos discutir se geríamos de uma maneira, se geríamos de outra. Mas ninguém está preparado para uma pandemia, ou para um terremoto, ou para ou seja, agora está a chegar a um ponto é que independentemente se é mais de uma maneira ou de outra, as pessoas estão a ficar saturadas e com razão para ficarem saturadas. Por isso, malta, vacinem-se. Exato. Nós tínhamos uma última coisa para te perguntar, apesar de já teres respondido mais ou menos, que este é o nosso primeiro episódio, mas prometemos fazê-lo em todos, que é
assim, de repente, queremos que nos dês uma... Já sugeriste o livro do Rui Tavares, no entanto, mas queríamos uma sugestão de um livro, filme, música, podcast, o que tu quiseres, que aches que pode interessar às pessoas que estarão a ouvir este o que tenhas visto agora e seja programa. super interessante e queiras... Que seja super interessante. Super interessante. Não, há um livro que é giro e que eu acho que é fácil, não é questão de ser fácil, mas lá está, como tu dizes, é curto, tem capítulos curtos, mas que eu acho que é giro de se ler sobre o feminismo, que eu preciso da vossa ajuda para o nome dela, não é da... Estás a falar do feminismo pós 99%? Não, estou a falar um livro cor de laranja muito fininho não é da Judith Butler, de certeza. Não é. Acho que será africana, portanto não é. Da Bell Hooks. Deve ser da Bell Hooks. Sim, exatamente. Acho que é. Não. Eu não serei uma mulher. Não, é um que é. O livro fala de uma mulher que é feminista a educar outra mulher para educar a sua filha. Já sei, sim. Sim. Pronto, que não é da Chimamanda, será? Não me lembro do nome. Pronto, agora. Pronto. Pois eu deixo nos comentários e tal. Acho que é um livro. Pomos uma coisa no vídeo. Certo, acho que é um livro muito fixe para ler porque lá está, só essa premissa de alguém a ensinar à sua filha a ser feminista, a preocupar-se a saber como é que se há de defender, que coisas é que não tem que deixar alguém dizer-lhe que ela pode fazer ou que não pode fazer, desde muito nova. Eu acho que é um livro importante porque dá-nos consciência de que há muita coisa ainda por fazer e principalmente muita coisa a que, não vou dizer nós, mas vocês mulheres, quando ainda são crianças, que logo desde pequenas não podem tolerar, não são toleráveis, e não quer dizer que seja logo de uma maneira violenta que nós conseguimos muitas vezes marcar a nossa posição sem ter que ser logo à partida, pronto, violentos, mas só o facto de nós sabermos que não são aceitáveis, porque às vezes há muita coisa que nós ainda nem chegámos à parte do defender-nos, nós, seja por um sistema que é patriarcal, seja pelo que for, há coisas que nem nós nos apercebemos que não são aceitáveis e que não deveríamos aceitar sequer. E eu acho que esse livro, por ser uma mãe a falar com uma filha do que é que ela deve fazer no futuro, acho que tem uma premissa muito engraçada. Boa sugestão. Bem, obrigada pela sugestão, pelas respostas e pelas perguntas que também nos fizeste e obrigada por teres vindo. Obrigada. Obrigado, muito obrigado. E obrigada a toda a gente que nos ouviu e viu.